Hebreus 12, 4 a 13, leitura feita pelo irmão Geraldo aqui, é o nosso texto. Já é a terceira semana que nós estamos estudando Hebreus, ainda estudaremos semana que vem, então agosto, todo mês de agosto, estamos em Hebreus. Estudamos já Abel, lembram? Estudamos Moisés. Hoje não será um personagem especial, porque no capítulo 12 não é um personagem especial. No capítulo 12 são assuntos, são temas especiais. E o tema de hoje é esse, é o tema da disciplina. Vocês notam no capítulo 12 como apareceu várias vezes, ou esta palavra ou um sinônimo. A disciplina de Deus com a gente. Quando Deus disciplina? Todo o capítulo 11, Deus nos convidou a ter fé nele, a perseverar, né? Diante das dificuldades da vida. A vida não é fácil. A vida neste mundo quebrado, né, consequência do pecado, não é uma vida fácil. No capítulo 12, Deus nos convida a olhar para as dificuldades da vida. Não todas, mas algumas delas. Tá? Como provações, como testes, como movimentos dele, que ou ele estimula ou ele faz uso para nos orientar na vida, para nos corrigir, para nos disciplinar, para que a gente não fique de fora dessa porta estreita. Para que quando Deus reunir todas as pessoas diante de si, a gente esteja do lado certo, a gente esteja dentro. Então ele vai fazer tudo o que ele puder, mesmo eventualmente nos trazer um dissabor, um desgosto, se isso significar nos ajudar no nosso caminho, na nossa vida, para estarmos junto com ele. Então, Hebreus 12 nos convida para tirarmos proveito de quando Deus está eventualmente nos disciplinando. Hebreus 12 nos convida então a reconhecer e tirar proveito de quando ele nos disciplina, quando ele nos castiga, por assim dizer. Sei que essa palavra é um pouquinho polêmica. E tem três coisas que a gente consegue identificar no texto sobre quando Deus nos disciplina. Talvez poderíamos ter resumido só em dois, mas você sabe que eu sou um pastor que sempre tem que achar 3 pontos. Não sei se é a segunda divisão do meu time, que já é 3 vezes, ou sei lá. O número 3 ele me assombra. Então eu sempre tem que ter 3 pontos. Né? Então eu fuço no texto até achar 3 pontos para trazer para vocês. Na vida, quando Deus nos disciplina, Ele faz como um treinador, como um pai e como um médico. Esses 3 personagens, o treinador, o pai e o médico, eles são parte desse assunto da disciplina e eles têm algo em comum. Intencionalmente, esses 3 personagens, para nos ajudar, para nos curar, eles nos machucam. Eles nos frustram. E através das pressões e dos estímulos, por vezes difíceis, que eles nos trazem, a nossa vida se torna melhor. Nós nos tornamos mais saudáveis, nós nos desenvolvemos. Talvez se a gente não for capaz de reconhecer a beleza da disciplina de Deus como algo sábio e saudável, é possível que a gente não aguente os trancos da vida. É possível que a gente viva para sempre como bebês chorões, como o Kiko, do Chaves, sabe? Como o baby dinossauro lá da família Dino. Se a gente não ficar em paz com esse assunto aqui. Por isso a minha intenção hoje é ajudar a cada um de vocês. Primeiro ponto, quando Deus nos disciplina, veja-o como o treinador que ele é. E ao vê-lo assim, saiba que há uma ordem, há uma organização, há um planejamento inteligente por trás do nosso sofrimento. No versículo 11, nos é dito que, na verdade, se quiserem ler comigo, toda disciplina mas de tristeza.
Palavra-chave aqui para nós, essa aqui, ó, exercitados. No grego, gimnaso. E daí vem a palavra ginásio. Pensa no ginásio, pensa na academia. Pensa nesse local que você muitas vezes vai para fazer os seus exercícios, né? Ou que o treinador te levou para treinar futebol, ou treinar algum esporte, ok? Essa palavra está no texto. Paulo usou ginásio, Paulo usou treino, exercício esportivo, exercício físico. São exercícios. Quando Deus nos disciplina, esse texto está nos colocando a imagem de que Ele é um treinador. O que faz um treinador? Ele olha para a gente, tira as nossas medidas, tira os nossos pesos, vê como é que a gente se encontra no momento, e ele vai ver o objetivo e vai aplicar uma carga de treinos, de esforços, que vai ser adaptada à nossa realidade, até mesmo à nossa fraqueza e ao nosso objetivo. Bons treinadores fazem isso. Bons treinadores trabalham com o esportista a partir do material que eles têm nas mãos. Não chegam com uma agenda pré-estabelecida, mas adaptam o treino ao potencial, à realidade de cada um, né? O treino, gente, é isso, é nos tirar o corpo, a mente, da zona de conforto. Os nossos músculos não querem fazer o que o nosso treinador quer que eles façam. O treino tem essa camada de dor, sim ou não? Concordam? Suor, né? Para o nosso bem, para nos fazer mais fortes ou melhores. Dor na medida certa. A série de exercícios é adaptada especificamente para você. Os estresses, os problemas, as pressões que o treinador colocará nos nossos músculos, no nosso sistema respiratório, vão ser diferentes do que o mesmo treinador faria com um atleta olímpico, por exemplo. Se ele colocar o programa de treinamentos olímpico em mim, me mataria. Me frustraria. E se ele colocar a carga de treinamentos que ele pode colocar para mim num atleta olímpico, ele vai fazer que esse atleta olímpico perca o seu desenvolvimento. Regrida no seu crescimento. Cada pessoa precisa de algo diferente. Eu converso muito com o Felipe sobre isso, com a Márcia, sobre o treinamento do Pedro, como muitas vezes o Pedro, que é um campeão, um tenista campeão, está aqui com a gente hoje, 10 anos e é um campeão de tênis, e como ele muitas vezes que está treinando com os coleguinhas dele da mesma idade no clube, ele fica aquém, ele precisa de mais, porque ele já está ele está avançado, ele tem um talento muito maior. Ele já compete com jovens de 12, 13, 14 anos e até com mais velhos. Então, para ele, a carga normal de um menino de 10 anos, para ele, não desenvolve ele. Isso é frustrante. É uma conversa que nós sempre temos. Devem concordar comigo, né? Por que a gente precisa de disciplina de um treinador? Gente, a natureza do nosso corpo é que nós apenas comemos o que nós queremos comer. E apenas nós movimentamos os nossos músculos o tanto quanto é confortável. Nós nunca nos fortificamos. E se a gente faz isso, só comer o que a gente quer comer, só exercitar o quanto a gente quer exercitar, a gente não desenvolve. E o nosso corpo deteriora mais rápido. É tipo assim, a menos que nós forcemos o nosso corpo fica fraco. O nosso corpo não vai permanecer em forma. Ele precisa ser continuamente forçado. E a sabedoria do treinador é não forçá-lo nem demais, voltas demais, treinos demais, horas demais. Isso vai nos fazer mal. E nem nos forçar de menos, voltas de menos, horas de menos, porque isso também vai nos fazer mal. É a medida certa que o corpo precisa para ser desenvolvido, aprimorado. Bons treinadores fazem isso. Como é que a gente aplica isso para o âmbito espiritual? Meu ponto é dizer para vocês que, em primeiro lugar, aqui em Hebreus 12, por causa dessa palavra ginásio, treino, a disciplina de Deus tem, em primeiro lugar, essa característica. Deus age com a gente como um treinador age. E Ele dá o treino na medida certa.
a medida certa do nosso sofrimento. Eu lembro de um episódio antigo de uma série, eu não sei qual é a série, né? Tem um cara, não é essa série aqui eu só peguei uma imagem para vocês terem a imagem parecida. Tem um cara numa série antiga, preto e branco, e o cara quer contratar uma secretária para organizar os seus papéis, sua agenda, né? E ele contrata a secretária, só que a secretária chega para trabalhar e ela pensa que foi contratada não para ser secretária, ela pensa que foi contratada para ser personal trainer. É uma comédia a série, né? E ela chega para trabalhar e vê o chefe que a contratou comendo um croissant. Ela salta no cara e me dá aqui esse croissant. Você não vai comer esse croissant. E ele, mas como? O que você está fazendo? É cômica a cena. E aí por alguns minutos nesse episódio é todo o conflito que acontece entre esse cara e essa mulher, porque ele pensa que está contratando uma secretária para organizar os papéis dele. Mas ela pensa que está ali para ser sua personal trainer. E ela não admite que ele coma o croissant. É engraçado esse negócio. O que isso tem a ver? Que a Bíblia, de certa forma, nos diz que nós, todos os dias, vivemos pensando que Deus é a nossa secretária. Que Deus, na nossa vida, é para organizar uns papéis aqui e ali, eventualmente dar um assessoramento aqui e ali num assunto, certificar que está tudo bem. Só que Ele não é. Ele é muito mais o nosso treinador, o nosso trainer. Por que isso, gente? Porque Ele é Deus, gente. Porque não é Ele que administra as suas coisas de acordo às nossas agendas. Ele é Deus. Por isso, quando a gente pensa que não há ordem, que não há organização, que as coisas da nossa vida, o sofrimento, por exemplo, não parece ter sentido, não quer dizer que não tenha ordem. Claro que tem ordem. Não tem ordem do jeito que nós esperamos. Mas na cabeça do treinador, do plano dele, de nosso desenvolvimento, para que a gente chegue no final e esteja apto a alcançar o objetivo, tudo tem a mais perfeita ordem. Pode parecer que a nossa vida está um caos. Do ponto de vista de Deus, está exatamente do jeito que ela tem que estar, para o nosso bem. Uma das razões que muitos de nós hoje nos encontramos talvez de mal com a vida é porque a gente está tentando esquecer que as frustrações, as decepções da vida possam ser algo planejado como exercício de Deus para o nosso treinamento. John Newton, um famoso escritor, autor de hinos, ele diz que ele nunca teve problemas quando ele entregou o seu sofrimento nas mãos de Deus. Ele tinha problemas quando ele queria fazer as coisas do jeito dele. Ele fala, faleceu um familiar, faleceu minha esposa, dói, coloco nas mãos de Deus. Perdi o emprego, puxa vida, dói, é sofrimento. Mas isso eu coloco nas mãos de Deus. Eu espero para ver o que vai sair de bom disso. Agora, quando eu começo a mexer os pauzinhos, quando eu começo a querer resolver as coisas do meu jeito e atropelar estas coisas, e passar por cima e evitá-las, ou não fazer a leitura delas como algo que Deus possa estar usando, é aí que eu me complico. Os problemas não sempre são de Deus. Mas Deus faz uso deles para o nosso treinamento. E aí, gente, para nós é difícil e para nós o drama é que a gente nem sempre se dá conta disso. E aí, o problema em si não é o problema. O problema é que a gente não se dá conta que esse problema pode ter algo bom para nós. E fisicamente a gente admite. A gente só não quer admitir no âmbito espiritual. Fisicamente, a gente admite que se a gente não comer bem, se a gente não fizer sacrifícios físicos, o nosso corpo vai se deteriorar mais rápido. Por que não admitir esta mesma verdade sendo aplicada no âmbito espiritual? Por que a gente quer pensar que Deus está sendo injusto? Por que questionar se Ele está fazendo o seu trabalho quando
nos frustra, quando nos força, quando nos obriga a enfrentar algo que é doloroso, mas é para o nosso bem. Assim como o nosso corpo não cresce, não fica mais forte, não fica mais belo, a menos que ele seja testado e treinado, assim também é com a nossa fé, com o nosso caráter, com a nossa vida espiritual. Gente, eu vou dizer para vocês, mas eu acho que vocês sabem melhor que eu. A nossa paciência não cresce, a menos que ela seja treinada. Nossa compaixão não cresce, a menos que problemas apareçam na nossa frente que a gente é chamado a participar, a se envolver. Nossa coragem não cresce, a menos que situações de medo, de ansiedade, situações onde coragem e fé são estimuladas. Nosso compromisso com as coisas, com Deus, com a igreja, com o casamento, com os filhos, com a sociedade, não cresce, a menos que a gente seja desafiado. Se ficarmos em berço esplêndido, tudo que é espiritual na gente não prospera, não floresce, não se desenvolve. Se não reconhecermos Deus como nosso treinador, podemos cair numa tentação que muitos hoje estamos caindo. Chama-se autopiedade. Pesquise depois no Google ou fale com o seu terapeuta sobre isso. Autopiedade. De ficar chocado com as coisas que acontecem de ruim ao nosso redor. De só nos enxergarmos como uma vítima de tudo que acontece ao nosso redor. Se compreendermos que coisas difíceis na vida podem ser parte da sábia disciplina do treinador, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós não vamos ficar tão confusos quando tivermos que passar por um problema. A vida é assim, gente, a vida é decepcionante, a vida é cheia de dor, sempre foi assim, mas nós somos uma geração que está com cada vez mais dificuldade de lidar com isso. Ficamos surpresos, ficamos chocados, não acreditamos que possa acontecer com a gente. Dizemos que não é justo, que a vida não tem sentido se tiver sofrimento. Quero perguntar para você. Você está chorando hoje de manhã porque alguém tirou o seu croissant? Está chorando porque Deus tirou o croissant de você? É o trabalho dele fazer isso. Para o nosso bem. Deus tem um lado treinador. E a disciplina dele é organizada, é planejada, é na medida certa. Se ele tirou o croissant do teu café da manhã hoje, é porque você precisava ficar sem esse croissant. Então, não caia na tentação da autopiedade, não caia na tentação que toda a sociedade está caindo, toda a cultura está caindo de que, ai meu Deus do céu, não pode acontecer nada de ruim. Aproveite as coisas ruins. Sejam elas vindas ou não vindas de Deus. Nem tudo é vindo de Deus. Mas Deus aproveita todas elas para nos treinar, para o objetivo, para a medalha de ouro. Segundo ponto, quando Deus disciplina, veja-o como o pai que ele é. E saiba que há não apenas ordem, mas há amor, há um propósito amoroso para o nosso sofrimento. Vamos ter que ir mais fundo. Não é suficiente ver Deus como um treinador, alguém que faz um treino organizado. Isso não é suficiente enfrentar a vida com essa percepção. Ah, simplesmente é assim, o sofrimento é inevitável. Isso apenas nos faria estoicos. Precisamos e podemos ver Deus para além do treinador. Me dá o croissant. Para de fumar. Acorda mais cedo. De joelhos para falar comigo. Isso não é o que nós temos em Deus. Temos um pai. Treinador sim, mas principalmente um pai. Toda vez que a palavra disciplina aparece nesse texto de Hebreus 12, a palavra para ela em grego é paidel. Paidel. E dela nós tiramos a palavra pediatra. Vem dessa palavra. É a palavra para cuidar e nutrir uma criança. Disciplina é cuidar
e nutrir uma criança. E essa também é uma imagem que eu trago para vocês. Quando Deus disciplina, pensa num pai amoroso, educando e criando os seus filhos. E os versículos 5, 6, 7, 8, 9 e 10 falam disso. Eu vou pegar aqui o 9 e o 10 para a gente começar. Lemos juntos? Além disso, tínhamos os nossos pais humanos. Que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes. Tá aí, gente. Um pai olha para o filho e quer o quê? Quer que ele não apenas nasça e siga sua vida sozinho. Não vai conseguir, gente. Um filho, uma criança é dependente, é tola, não vai saber tomar suas decisões, não vai saber nem caminhar direito. Como é que a gente faz para essa criança ou esse adolescente amadurecer, se desenvolver, se tornar adulto, pleno, como o pai e a mãe, como os adultos já são? Porque uma criança não é assim, uma criança não é plena, ela é vulnerável. Como é que um pai e uma mãe ajudam os seus filhos a serem participantes totalmente capacitados para viver na vida? Me ajudem aqui, pais. Me digam se não é verdade isso. É através de doses benignas de dor. É através de doses homeopáticas de pequenos sofrimentos, cuidadosamente trazido por uma mãe, por um pai, para evitar o quê? Um sofrimento maior, uma dor maior. Quem é pai aqui sabe disso. Nosso trabalho como pai é dosar essa quantidade controlada de dor bem intencionada, amorosa. Esse é o nosso trabalho. E eu dou um exemplo para vocês. Se eu pego meus filhos mentindo, e eu sei que se isso se tornar um hábito, e é provável que se torne se eu não fizer nada, meu filho eventualmente vai pagar caro. Se ele for um mentiroso na sua adolescência, na sua juventude, na sua vida adulta. E se ele for um mentiroso, porque eu não ajudei ele a parar com esse hábito, ele vai sofrer muito. Eventualmente, talvez pare na cadeia por causa disso. E não somente vai sofrer muito, mas vai trazer muito sofrimento para a sociedade, para outras pessoas. Não vai estar preparado como mentiroso para lidar com a vida como a vida é. Vai ter problema. O que eu faço então? Eu preciso, para ajudar ele a parar de mentir, trazer na vida dele uma pequena dose de frustração. Algum castigo. Vai para o seu quarto, né? Vai ficar sem tablet o fim de semana, vai ficar sem mesada. Alguma coisa, com cuidado. Porque se for muito, ele vai ficar ressentido. Se for pouco, ele vai dar risada e não vai aprender nada. E vai seguir mentindo e me manipulando. Com amor, com sabedoria. É difícil esse caminho. Se for muito castigo, muita a correção, ele desmaia. Ele me rejeita. Perco a pedagogia com ele. Mas se for pouco, ele não aprende nada. Primeira coisa, gente. Disciplinar como um pai. Versículo 10 diz assim: os pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, notem esse porém aqui. Esse porém nos diz que por melhores que sejamos nós como pais, ou por melhores pais que nós tivemos nessa aplicação de disciplina, por vezes nós nos equivocamos. A gente não sabe como aplicar a disciplina na hora certa ou na dose certa. Como humanos que somos, não somos perfeitos. É possível que às vezes eu aplique algum tipo de gesto de correção nos meus filhos que seja desproporcional, ou que eu faça só reagindo, né? Fiquei brabo que eles estão brigando e na minha reação, quase que numa revanche, quase que dando um troco para eles, eu acabo
disciplinando eles, tirando algo deles, que simplesmente não é para o bem deles, é para que eu fique bem. É porque eu estou frustrado. Então nós, como pais humanos, por melhores que sejamos aplicando disciplina, ainda assim corremos o risco de nos equivocar de vez em quando. Faz parte, gente, não somos perfeitos. E aí Paulo diz, com os nossos pais humanos já era bom. A gente já consegue entender. Muito mais com Deus. Deus, porém, aplica esse negócio de uma forma absolutamente perfeita. Com Deus nunca é uma revanche. Com Deus nunca é um troco que Ele está nos dando. Com Deus nunca é desproporcional. Com Deus sempre é para nosso bem. Com Deus sempre é dose homeopática certinha, porque a gente precisa como filhos. Mas por que eu vou precisar de Deus, então, como pai me disciplinando? É a mesma coisa que eu falei da questão do treinamento, do treinador. A gente sabe o que acontece com uma criança que cresce sem nunca ouvir um não, sem nunca ter tido um castigo. A gente sabe o que acontece com uma criança que sempre tem as suas vontades sendo feitas, nunca desafiada, nunca confrontada. É uma criança que ruma ao precipício. É uma criança que ruma a um sofrimento muito maior. E aí, nesse sentido, a disciplina bem dosada e amorosa não é abuso, gente. Pelo contrário, abusar de uma criança é não discipliná-la do jeito certo, amorosamente. Isso é abuso. Isso é uma negligência paterna e materna. A gente precisa, e aí todos os profissionais da área de educação, pais e filhos, vão dizer para a gente, igual que os treinadores dizem, a gente precisa dessa disciplina amorosa do pai, da mãe, de alguém superior, de um professor na escola, de alguém que faz parte do 4º mandamento. Honrar teu pai, tua mãe, todos aqueles que Deus coloca com a posição de liderança na tua vida. Precisamos por 2 coisas. Precisamos, primeiro, para a gente saber quem nós somos, e precisamos para a gente saber o que realmente importa na vida. Eu explico para vocês. Precisamos de disciplina de um pai para saber quem a gente é. Ninguém sabe das suas fraquezas porque alguém lhe fala. Elas precisam, infelizmente, serem reveladas. A gente não escuta quando dizem para a gente, tu é um teimoso, tu é um ciumento, tu tem problemas assim, tu tem problemas assado. A gente não escuta. Entra por aqui, sai por aqui. Só enxergamos quando as nossas fraquezas são explicitadas diante de nós. Às vezes Deus permite que as consequências das nossas fraquezas sejam expostas para que finalmente acordemos e passemos a enxergá-las. E enxergando-as, confessemos. E confessando-as, recebamos perdão e orientação para corrigir aquele comportamento. E aí Deus pode permitir que um vício que eu tenha seja percebido pelos meus colegas na escola, pelos meus colegas no emprego, para que finalmente me chamem a atenção e finalmente eu possa lidar com aquilo ali de frente. Deus pode permitir que um rancor armazenado se torne uma depressão, porque aí talvez com a depressão eu busque ajuda, em todos os sentidos. Deus pode permitir que um exagero, comendo, dormindo, se alimentando, possa eventualmente se tornar uma úlcera, possa eventualmente se tornar uma doença que te leve ao médico, que te leve ao hospital, porque senão você não trata disso. Deus disciplina a gente como um pai, permitindo que as nossas falhas de caráter revelem quem nós somos, como o pecado nos afetou, para que nós possamos lidar com isso, gente. Só uma questão, nem sempre, tá? Quando algo de ruim acontece na nossa vida, é disciplina de Deus para alguma falha específica da gente. Nem sempre. Cada caso é um caso. Mas não tenha as dúvidas, gente, que Deus disciplina muito a gente para expor quem nós somos de verdade. E assim a gente procurar ajuda dele, ajuda profissional.
Tem muita negação no nosso mundo. Tem muita negação ao nosso redor. Somos mestres em justificar as coisas. Nunca experimentaremos libertação de como nós somos realmente, a menos que Deus nos discipline amorosamente. Segundo lugar, precisamos da disciplina de Deus, como Pai Celestial, para que a gente realmente enxergue na vida aquilo que vale a pena, aquilo que importa. Como é que a gente se dá conta disso, né, gente? Foi através de uma dor terrível, de uma temporada de sofrimento, que nós aprendemos a dar valor àquilo que realmente importa. A gente às vezes precisa passar por uma doença para valorizar uma família, uma esposa, um filho. A gente precisa passar por uma morte para eventualmente valorizar a palavra de Deus, a igreja, o perdão, a Santa Ceia. A gente precisa passar por uma temporada de coração partido, uma temporada de solidão, para valorizar aquelas coisas que de fato são eternas, que de fato valem a pena, porque a gente se esquece muito fácil. A gente entra na engrenagem da vida vivendo com as coisas do dia a dia e por isso Deus também nos disciplina. Muito provavelmente, gente, se a pessoa ainda não viu, não se deu conta que as coisas dessa vida não vão satisfazer o ego delas, o vazio do coração delas, se a gente ainda não percebeu que a nossa alma tem fome de uma coisa que não existe nesse mundo, que não tem nada nesse mundo que a gente possa comprar para saciar essa fome dessa nossa alma, se a gente nunca se deu conta disso, é provável que a gente não foi ainda disciplinado, provado por Deus, como deveríamos. Ainda estamos muito superficiais, ainda estamos muito ingênuos para as coisas. Queridos, quando Deus disciplina, vejam como Pai que Ele é. Versículos 5 e 7. Filho meu, não despreze, filho meu, Gálatas, filho meu, Deus está te colocando no teu colo e está dizendo, isso é Provérbios inteiro é isso, filho meu, filha minha, não desprezes, valorize a disciplina, a correção de Deus, porque ela é de um pai. Deus disciplina porque ama, não é porque não ama, é porque ama, ele diz, como é que eu vou te deixar caminhar rumo ao precipício? Como é que eu vou te deixar chegar aqui diante de mim algum dia despreparado? Como é que eu vou deixar você fazendo maldades com você mesmo e com os outros? Eu preciso te ajudar. E como você muitas vezes não escuta por bem, infelizmente, eu preciso fazer uso de alguma situação ruim, negativa da vida. Filho meu, não despreze. Olhe para a dificuldade da tua vida com esse filho meu. Te enxergue como esse filho. E aí lembra que quando um filho da gente é disciplinado, eu digo para o meu filho, vai ficar sem tablet o fim de semana. Ele entende? Ele faz joinha para mim? Ele diz, parabéns, pai. Totalmente de acordo com você. Aplicastes o castigo na medida... Ele faz isso, Fernanda? Não faz. Quando o filho é disciplinado, ele pode fazer isso mais tarde, né? Mais tarde a gente vive, mais tarde a gente vira mãe, a gente vira pai, a gente cresce, a gente amadurece, e a gente olha para o pai e diz, pai, obrigado, pai. Mãe, obrigado. Mas na hora, na infância, a gente não entende, a gente não compreende. A gente sai bufando, Benjamin é craque nisso, sai bufando. Que injusto, você não gosta de mim. Então lembre disso, como filho a gente não entende. Então quando Deus diz filho meu, lembre que quando você estiver sendo passado por uma disciplina, você também não vai compreender. Naquela hora você não vai compreender. Você talvez compreenda mais tarde, mas no momento da dor, eu não espero que você compreenda. Eu não te visito perguntando, você já entendeu tudo teologicamente, como é que é... Não. Naquela hora é hora de sofrer. Mas naquela hora que você está sofrendo, lembre, eu sou um filho e eu não estou entendendo nada, mas eu posso confiar que na hora certa eu vou crescer e aí eu vou agradecer. Então, em primeiro lugar, filho meu, não despreze, lembre que você é esse filho que não vai compreender na hora. Essa pregação aqui não vai
fazer a disciplina ficar mais fácil, mais compreensível para você. Porque quando você estiver passando por ela, você ainda vai chiar, você ainda vai se chacoalhar, você ainda vai dizer porquê, porque faz parte. Mas nesse teu porquê, eleve os teus olhos para os montes e diga: algum dia eu vou entender. Não entendo agora, mas vou confiar. O Senhor algum dia vai me explicar melhor. E lembre que não apenas você é filho, mas que Deus é pai. Ele é um pai perfeito que disciplina na medida certa. Deus nunca vai te disciplinar para se vingar. E a garantia disso, gente, a garantia disso é que nós tivemos e temos um irmão mais velho, chamado Jesus Cristo. E Jesus carregou sobre os ombros dele, na cruz, a vingança, a ira, as consequências dos nossos pecados. Caiu sobre ele, sobre Cristo, o nosso Salvador. Qualquer tipo de ranço de Deus, qualquer tipo de justo castigo que nós merecíamos. Então hoje, e eu falo aqui para filhos amados de Deus, hoje, Deus nunca te disciplina para se vingar. Hoje é sempre o Pai amoroso sendo pedagogicamente, homeopaticamente, aplicando uma dose para te ajudar, para te salvar de um perigo maior. Hoje, como filhos amados, nós podemos ter a certeza que Deus não está brabo nos castigando. Ele pode ficar assim, muito brabo com a gente, mas porque estamos em Cristo, qualquer tipo de disciplina que vem dessa brabeza de Deus está em Cristo. E para nós fica a disciplina pedagógica, a disciplina amorosa. Estou tocando no teu rim, estou te puxando o teu tapete, por teu bem. Se a gente fizer isso, gente, a gente vai enfrentar problemas da vida com muito mais tranquilidade. 1 Coríntios 10, 13 nos traz uma promessa muito bonita. Qual é? Além de Deus disciplina como um pai amoroso, Ele não nos disciplina para além das nossas forças. É sempre limitado. É sempre na dose certa. E Romanos 8, 28, que nós conhecemos de cor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. A disciplina que eventualmente vier na tua vida é para o bem, é para um propósito amoroso. Acho que eu podia parar por aqui, porque já temos 2 pontos, mas a questão do médico é a seguinte: veja-o como médico, que ele é também. E como médico, aceite a disciplina também como um chamado a se levantar e a obedecer. Você está na cama, pé na cova, te sente o pior dos doentes, cirurgia complicada, e aí o médico vem, bate na porta e entra e diz assim: já estou trazendo aqui o José. O José é o fisioterapeuta. Mas fisioterapeuta? Agora, nessas condições? Sim. Já vamos começar agora. Daqui a 2 horas sento a primeira sessão. Mas eu tô estatelado na cama. Me dá mais um mês aqui para mim ficar aqui com essa anestesia. Não. A fisioterapia começa já. Já. Mas como assim? Alguém já passou por situações assim? Né? Operação no joelho, o médico, vamos botar o pé no chão, vamos lá. Eu sei que cada caso é um caso, mas muitas vezes o médico chega e diz assim: levanta e anda, cara. Por quê? Né? Versículo 12, 13, levante as mãos cansadas. Ah, teu joelho tá vacilante? Bom, vamos fortalecer ele. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Para ser curado, levanta e vamos caminhar. Levanta e vamos obedecer o tratamento, a sequência da cirurgia. O médico manda caminhar muitas vezes a gente horas depois da cirurgia. E a gente assim, onde é que o senhor estudou medicina? Né? Me traz outro médico. Mas ele diz, não, é assim mesmo. A menos que você force, a menos que você caminhe, vai doer, tudo vai doer. Mas a menos que você se ponha a caminhar, vai atrofiar.
Tens que levantar. E essas metáforas agora todas combinam aqui, se encontram. O treinador, não te surpreenda com as dificuldades da vida. Faz parte. O pai que disciplina, é por amor. E aí vem o médico, levanta e anda. Obedece, sem entender, faz parte. Senão vai atrofiar. Obedeça seu médico, mesmo que doa. Até mesmo porque dói. Quantas vezes a gente pensa assim, olha só. Estamos sofrendo. E porque eu estou sofrendo, pelo menos nesse momento de sofrimento, eu estou isento de responsabilidades. Estou sofrendo, Deus está me disciplinando, então eu não preciso ser gentil. Estou sofrendo, me fizeram mal, então eu não preciso perdoar. Estou sofrendo, então eu posso faltar ao culto. Estou sofrendo. Estou sofrendo, não preciso mais ler minha Bíblia, não preciso mais botar o pé no chão. Tenho passe livre nos 10 mandamentos. Estou sofrendo. Depois eu vejo isso, agora que eu estou sofrendo, eu devo ter um passe livre para eu fazer o que eu bem entenda. Não. O médico vem e diz, bota o teu pé e anda. Levanta, caminha. O médico sabe o que está fazendo, senão vai atrofiar. Senão não vai ter cura. Senão você vai perder todos os benefícios da cirurgia. Você fez uma bela cirurgia, Deus entrou na tua vida. E se você não se botar a caminhar, você é capaz de perder, sem a fisioterapia, todos os benefícios da cirurgia. 1 grama de pecado é mais pesado e nocivo, mata mais, que 100 toneladas de sofrimento. Cada gota desse sofrimento é para a gente ser curado, chegar no final, caminhos retos diante de Deus. Queridos, pelo bem da sua vida, pelo bem da vida das pessoas ao redor de você, persevere, diz Hebreus, aguente firme, e para isso, terás que aprender a lidar com o sofrimento na vida, com as situações quando Deus te disciplina. Amém.